Fala, turma! Mais um episódio aqui de Mudando o Ponteiro, podcast onde eu recebo sempre um convidado que é referência, que eu admiro, que faz a diferença nos seus negócios. Hoje eu vou estar recebendo uma pessoa aqui que tem mais de 7 anos, que um amigo que o mercado imobiliário me deu. Então, a gente vai contar aí como eu conheci. Estou recebendo hoje aqui Kleber Sobrinho. Obrigado, Carol. Pô, obrigado pelo convite aí, amigo. Obrigado, muito obrigado por estar falando. Pessoal, eu vou falar um pouquinho aqui do Kleber. Kleber, a gente está aqui diretamente da Serra Gaúcha, estamos aqui em Gramado, Canela, fazendo esse podcast. Hoje estou morando aqui e teve um episódio emblemático aqui em Gramado, a gente vai falar depois mais pra frente no podcast. Mas antes da gente entrar, como é que foi lá o Mastermind do Guilherme, Auxiliadora, da Recons, da Enchente, vamos falar de muita coisa. Eu queria que você se apresentasse. Quem é o Kleber? Quem é o Kleber empreendedor? É o Kleber palestrante? É o Kleber referência do Centro Histórico? É o Kleber marido da Karine, pai das duas gurias? Quem que é o Kleber? Apresenta quem que é o Kleber aí para quem tá assistindo a gente. Legal. Amigo, obrigado pelo convite, muito bom te rever aqui na Serra Gaúcha, né? Tive um cara que não é daqui, né? Vim parar aqui na Serra Gaúcha, é muito legal te ver por aqui. Sou filho de militar, fui preparado para ser oficial do Exército. Então, ao longo da minha infância e adolescência, meu pai me preparou para que eu, de fato, seguisse a carreira militar. Ser um oficial da Agulhas Negras e aí seguir carreira, assim como meu pai foi. E no último ano do colégio, teve um momento emblemático da minha vida ali que eu queria ser vendedor. Então, enquanto eu me preparava de manhã no colégio normal, de tarde no colégio militar como civil, me preparando para, de fato, fazer a prova do SPSEX ali, que tem um ano de academia, e depois vai para Agulhas Negras do Rio de Janeiro, e eu descobri a venda, porque eu tive que vender os convites de formatura para a festa do 3º ano. E aquilo ali mexeu muito comigo, porque eu comprava 4 ingressos a preço de 1 e 3 era lucro. Então aquilo ali, de fato, teve um impacto muito grande na minha vida. Tanto que eu não fiz a prova. Não chegou a fazer? Não cheguei a fazer. Eu nem servi no Exército. E no ano seguinte eu procurava serviço de vendedor no jornal. Então, cara, foi uma coisa que realmente teve Você impacto. Tornou seu pai muito feliz com essa notícia, né? Teve um impacto muito grande na minha família. Meu pai brigou muito comigo. Foi uma questão realmente de muito impacto, porque meu pai dizia para mim: eu não acredito que eu investi em ti para ser corretor. Então, porque eu, buscando vendedor, acabei me tornando corretor. Só que tu imagina ser corretor de imóveis há 20 anos atrás. Era o cara picareta, o que não deu certo na vida, o desocupado. Então havia um estereótipo, né, sobre essa profissão muito maior. A gente conseguiu, ao longo dessas 2 décadas, aí, desconstruir muito desse estereótipo. Mas ainda existe, mas hoje muito menor do que há 20 anos atrás. Então eu enfrentei muitos desafios, até por meu pai ter sido um militar de carreira. Então eu saí de casa muito cedo. Então eu fui, de fato, eu quis realmente ser um corretor de imóveis. É claro que não foi uma linha reta, teve vários desafios ao longo do processo, mas foi isso aí, um pouco do que aconteceu lá atrás. E aí, ao longo do tempo, eu fui buscando realmente o meu posicionamento, entendendo o que eu queria ser, e aí enfrentando os meus desafios, as minhas derrotas e vitórias, e estou aqui hoje aí contigo. Muito bom. Kleber, esse início seu, vamos falar um pouquinho, 20 anos então de mercado imobiliário, como corretor. E aí você começa uma trajetória, vai trabalhar na imobiliária. Conta um pouquinho pra gente essa história, como é que foi esse início? Procurou lá no jornal, vaga, vou vender imóvel, vou ficar rico, vou vender imóvel. Aquelas contas que você faz o tempo todo, você já tá calculando a comissão, já tá projetando o que você vai gastar. Nossa, eu vou ganhar isso, vou comprar isso, vou comprar um carro. Conta como foi esse início e essa jornada sua como empreendedor, até se tornar empreendedor, né? Vamos falar assim, corretor ali, um intraempreendedor, né? Ele trabalhando, um autônomo trabalhando, mas trabalhando dentro da empresa, enfim. Como que foi essa jornada até você ter a sua imobiliária? Legal. Olha, uma coisa que na época lá atrás eu percebia aqui para o nosso mercado que eu tô, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tá? Quando chegava o final do ano, que aí tinha uma época de férias, eu percebi um movimento dos corretores migrando para o litoral gaúcho nossa, para vender no litoral. Então eles ficavam lá 3, 4 meses trabalhando no litoral. Então eu percebi
os profissionais surfavam ondas, que eu costumo dizer. Então eles iam, conforme tinha um lançamento, tinha uma sazonalidade do mercado, eles iam para um lado e para o outro. E até hoje, de certa forma, a gente vê isso de forma geral no mercado imobiliário, né? Nós temos esse hábito dentro do mercado que é surfar ondas. Conforme um lançamento, um novo empreendimento, a gente está sempre em busca do novo, do moderno e do lançamento. Então o mercado, ele é de fato sazonal e surfa ondas. E uma coisa que depois eu percebia que esses mesmos profissionais que voltavam depois do litoral, volta e meia eles buscavam vale, né? Eles pediam um vale do dono da imobiliária. Então, isso me questionava. Eu disse, pô, mas os caras vão pro litoral para ganhar dinheiro e depois voltam pedindo dinheiro, entendeu? Então, não fazia sentido isso para mim. E eu mesmo, de forma inconsciente lá atrás, eu tinha comigo que eu tinha que construir uma identidade. Que eu tinha que, de alguma maneira, criar uma referência. Não era consciente isso para mim ainda. Depois eu fui entender que realmente era algo que tinha comigo ali. Mas eu queria me associar a algum lugar, ou seja, a uma região, ou a um local da cidade, que eu entendia que isso, como eu via que acontecia, né, que as pessoas iam e depois voltavam e aí tinham que reconstruir toda essa relação de negócio, eu disse, isso não faz sentido. Então eu acreditava que se eu ficar aqui o ano inteiro trabalhando, eu de fato vou conseguir ter uma perenidade maior. Então, mesmo lá atrás, eu já tinha percebido isso. Ao longo do tempo, eu acabei migrando, né, de uma imobiliária pequena para uma imobiliária maior, e aí eu entendi então que eu devia, de alguma maneira, criar uma referência num bairro e criar uma referência em algum local. Foi assim que foi meu início, assim, eu procurei isso. Mas você já buscou, e ainda você não tinha seu imobiliário, você estava trabalhando dentro de um imobiliário, buscando um posicionamento, um nicho de mercado, um bairro, ser referência. Eu acabei indo para um bairro que eu percebi que era um bairro muito familiar, que muitas famílias buscavam morar lá, que é o Menino Deus, em Porto Alegre. E uma coisa que eu percebi é que quando as pessoas chegavam procurar imóvel para morar lá, elas muitas vezes elas referenciavam o imóvel pelo nome do empreendimento, nome do prédio. Então eu entendi que, mas se eu decorar o nome de todos os prédios aqui, isso pode ser um fator de referência, porque a família vai falar comigo, eu vou saber referenciar os prédios por nome, e isso daqui a pouco vai me conectar a essas pessoas. Então eu passei a ter um comportamento de decorar o nome dos prédios. Então eu meio que lá atrás eu criei meu Big Data. Então além de decorar o nome dos prédios, eu queria saber quem era o zelador do prédio, quem era o porteiro, porque de alguma maneira eu conseguia daí acompanhar o que acontecia naquele prédio ali, para daqui a pouco, se a pessoa procurasse um apartamento naquele prédio, eu pudesse ligar para alguém para saber, seu João, tem um apartamento à venda aí. Então foi uma maneira que lá atrás, como corretor, e isso levou uns 5 anos, assim, esse processo assim, de me posicionar naquele bairro, até de fato eu ter minha imobiliária, que eu segui fazendo isso. Então, você ficou 5 anos focado ali no Menino como corretor, como corretor. Trabalhava já nessa imobiliária, que que é da minha rede hoje, que eu atuo até hoje, que é o Cedor Predial. Então, mas como um corretor numa agência própria. E aí, logo depois de alguns anos, a empresa ela acabou criando um processo de franquias. Então, os corretores mais antigos acabaram se capilarizando pela cidade e abrindo unidades. Só que naquela época eu ainda era novo. Então, eu não tinha espaço para me habilitar um franqueado. Eu tentava já, como corretor, já tinha resultado dentro da rede, já era um corretor que tinha um certo destaque com vendas e muito generalista, então eu vendia uma Porto Alegre inteira e eu queria ter o meu negócio. Mas a empresa não me dava muito ibope assim para isso, né? Só que eu de tanto insistir de querer ter o meu negócio, vamos dar um bairro para aquele guri ali. E só que me deram um bairro que naquele momento era um bairro que ninguém queria, que era o Centro Histórico. Então foi... Aí começa a sua história com o Centro Histórico. Foi através... Não foi algo que eu escolhi. Foi algo que me colocaram. Entendeu? Eu não sabia disso. Não sabia. Vou contar uma história aqui do Kleber, né? O Kleber, eu conheci ele quando eu fazia parte do grupo de Mastermind do Guilherme Machado, né? O QR Mind. E aí o Kleber também fazia parte. Então eram empresários, né? Eu como CEO da Pagu, da agência... A gente liderava vários lançamentos aí, incorporadoras, imobiliárias que a gente atendia, mais incorporadoras. E aí a gente num desses encontros, acho que foi especificamente em Gramado, o encontro de Gramado, eu acho, 2017 mais ou menos. Tinha um momento ali onde que cada empresário compartilhava uma dor, né? Tinha uns momentos ali dos hot seats,
onde compartilhava a dor. E aí o Kleber tinha, sei lá, 15 minutos para compartilhar uma dor dele. E aí o Kleber foi compartilhar essa dor dele e ele vai, abre um flip chart. E na hora que ele abre o flip chart, eu falei, não, ele não... o flip chart desenhado toda a estratégia dele, como que ele queria se tornar uma autoridade. Tem quanto tempo que você atua no Centro Histórico? Faz 11 anos. 11 anos. Isso foi 7, 8 anos atrás, 16 ou 17. Você imagina o seguinte. Então, há 7 anos atrás, o Kleber já estava atuando no Centro Histórico. Já estava, então, há 4 anos, pelo menos, atuando no Centro Histórico. Mas ele resumo, gente. Ele desenhou toda uma estratégia. Ele tinha 15 minutos, então ele passou a noite, ele virou a noite ali e escreveu tudo aqui no Flipchart para ganhar tempo, para ter mais tempo para extrair a pergunta. E falou, pô, eu quero agora 20 empresários me provocando, me questionando, me trazendo provocações, que é o momento ali do Hot Seat. E foi quando eu conheci o Kleber. Depois a gente já teve N momentos juntos, teve outros encontros em São Paulo, outros encontros em outros locais. Mas foi algo que me marcou muito naquela sua provocação, naquele momento aí do Mastermind. Eu quero ser autoridade, eu quero ser referência, eu quero, falou Centro Histórico, lembrar meu nome. E aí a gente fala, pô, mas o Centro, Kleber. Né? A gente fala assim, pô, você não pode pegar outros produtos, não. É difícil ter um lançamento no centro, né? Porque praticamente você vai trabalhar só com revenda, é algo já consolidado, é retrofit. Enfim, então... E aí o Kleber trouxe toda aquela estratégia ali. Eu queria que você falasse um pouquinho desse... Como foi esse reposicionamento? Como foi essa estratégia que eu lembro que trazendo hoje para 2024, você falou, não foi uma linha reta, né? Não foi. Mas quando eu olho alguns anos atrás, o Kleber referência, a autoridade do Centro Histórico, referência no mercado imobiliário, referência no maior evento do mercado imobiliário do Brasil, que é o Connect Imob, palestrando como autoridade de nicho do Centro Histórico. Eu falei, ó, deu certo, né, Kleber? Deu certo a estratégia, mas foi talvez muita loucura na época de falar assim, pô, Kleber, Centro Histórico. Muita renúncia e muita... Eu acho que teve talvez um traço, não sei se da criação ou o quê, mas de uma resiliência muito grande de... Eu lembro que naquele momento, queria que você falasse também, tinha aquele questionamento de abrir ou não abrir a sua imobiliária. Né? Fala assim, pô, cara, você tá dentro de uma franquia. Até que ponto estar dentro dessa franquia não te prende? Talvez você quer voar, a franquia não te solta a mão, não te fica segurando você. Mas que era um momento, né? É um momento de mastermind, que para quem já conhece, participou, é um momento de muita provocação, né? Você sai dali com a cabeça fervendo, com planos, ideias, mudanças, questionamentos do negócio. Pô, o que eu vou fazer? Como é que eu vou trazer? Como é que eu vou levar o meu negócio para o próximo nível? Como é que eu vou mudar o ponteiro do meu negócio? O que você fala sobre isso? Tanto esse foco, essa direção, esse não mudar a rota, né? Ter essa clareza, assim, ó, eu ponto A para o ponto B, para onde eu quero ir. Que eu falo, pô, lá em 2016 ele falava sobre isso. E, sei lá, 2019 ou 2020 você estava palestrando o maior evento do Brasil, como um dos maiores cases do Brasil, como autoridade de um corretor, um dono de imobiliária que se apropriou de um bairro, que focou em um bairro, focou em um nicho e trabalhar com tickets, com revenda, com um local, muitas vezes, que todo mundo, a maioria do mercado quer trabalhar com lançamento. Legal. Né? Que é o que você falou, todo mundo quer o novo, quer a novidade, quer vamos falar assim, aquela maçã mais fácil de vender, aquela produto. Não, o produto do centro não é um produto tão desejado na maioria das praças do Brasil, né? Cidades do Brasil. Fala sobre isso pra gente. Legal. Muito bom isso. De fato, eu sempre acreditei que eu tinha que construir uma identidade. As pessoas, elas me referenciariam pela identidade que eu construiria. E, obviamente, que a identidade ela é construída ao longo do tempo e não nenhuma surfando ondas, como, de forma geral, o mercado imobiliário ele atua. E, realmente, o Centro Histórico ele tem uma morfologia consolidada e ele é um bairro de passagem. Então, a gente percebe esses movimentos cíclicos nos centros urbanos, onde eles deixam de serem valorizados para que novos centros sejam criados. E a gente, no ser um grande centro de cidade, ele acaba acontecendo isso. Então a gente teve uma migração, um êxodo aí, né, das famílias migrando do centro. Mas quando eu fui para lá empreender, eu fui justamente entender o que acontecia lá.
eu tinha realmente um estigma sobre a região, eu tinha um desafio de que muitas pessoas questionavam a minha decisão de ter ido para lá, porque muitos profissionais até não queriam trabalhar comigo ou me questionavam que eu não daria certo lá, mas ao mesmo tempo eu comecei a me questionar de que, tá, mas peraí, quem tá de fora fala mal, mas e quem tá dentro fala o quê? Porque ao mesmo tempo que eu via as pessoas de fora questionando o centro, eu percebia outros empreendedores e outros comerciantes chegando lá ou estando lá já há muitos anos, até mesmo antes de mim. Então, peraí, então eu preciso mudar o meu comportamento aqui e passar a ouvir quem está aqui dentro e entender o que que é. Além disso, também daí tem uma visão assim, ó, de ok, que existe uma questão do senso comum das pessoas olharem para isso, o que é mais fácil. Eu poderia realmente ter ido para um bairro nobre, vender imóveis de alto padrão, que é o que de forma geral o mercado imobiliário busca. Vai dar no efeito, no efeito, né? Que é buscar o instagramável. Mas a gente tem que raciocinar aqui que a realidade do mercado imobiliário, ela não é instagramável. Apenas 5% dos imóveis de nível nacional, eles são imóveis bem decorados, bem mobiliados e decorados para venda. De forma geral, o mercado imobiliário ele é massivamente de apartamentos que as pessoas tiram aquilo que tem valor, deixam para trás o que não querem mais e ficam esperando que alguém compre. Então, essa é a realidade do mercado. Então, uma das coisas que foi muito importante para mim nessa decisão foi entender que eu trabalharia com uma realidade não instagramável, entendeu? Que enquanto o mercado imobiliário busca o pé direito duplo, o livre estendido e aquela sacada gourmet, tipo, eu encontraria vista para parede ou até mesmo apartamento sob solos. Eu não teria o vista mar, eu teria vista para o vizinho, entendeu? Então, e eu não teria o imóvel de ticket alto, e sim teria o JK, como a gente chama aqui no Sul, o kitnet, o apartamento compacto de um ticket médio mais baixo. Então, eu acho que isso é uma grande maturidade que nós, profissionais do mercado imobiliário, temos que ter. Porque muitas vezes a gente fica surfando essas ondas e a gente passa a vida inteira como um grande generalista. E, cara, a gente não se apropria de nada e a gente fica buscando uma segmentação dentro de um luxo, de um alto padrão, e a gente fica a vida inteira atrás de uma comissão. Então, ter uma identidade é, de fato, ter uma renúncia. É se apropriar de algo. E, obviamente que lá atrás eu não tinha essa clareza que eu tenho hoje, né? Era uma questão de luta por processo, né? Foi um processo, era uma luta por sobrevivência. Mas como eu tinha decidido atuar no centro histórico, e aí eu via que muita gente falava mal daquela região, só que ao mesmo tempo, quando eu confrontava com dados de mercado, eu via que era um bairro que vendia muito em volume. Quando eu olhava os dados da Auxiliadora mesmo, era um bairro que conversava com os dados do mercado e que de fato apresentava números de muita venda de volume. Eu disse, pô, tem uma dicotomia aqui que eu preciso trabalhar em cima dela. Então eu passei a mudar, inclusive, meu comportamento habitual, de consumo, de vida, de ser um walkability do bairro. Então passei a procurar onde que eu cortaria o cabelo aqui, onde que eu almoçaria diariamente, onde que eu levaria o meu pet, onde que eu e minha esposa consumiríamos ali na região, para entender o que o comerciante daquela região tinha. E de alguma maneira também demonstrar para quem está de fora e que tem essa visão estereotipada, como que ela poderia desconstruir essa imagem. Então, isso foi uma visão que eu tive, e aí eu trouxe um pouco daquela visão também de querer me apropriar, de conhecer os condomínios, ver quais eram os prédios que tinham, mesmo prédios velhos, mas que tinham um valor de mercado, que as pessoas que teria maior liquidez, para eu entender, bom, esse prédio aqui são os prédios melhores, esses prédios aqui tem o tal zelador, tem o tal porteiro, que eu posso ter uma relação com as pessoas e também me relacionar com o próprio comércio local. Então, foi um pouco disso que eu entendi. E aí uma coisa que realmente eu acho que foi uma grande virada, assim, que não é comum, e até hoje não é comum, é me apropriar do nome do bairro. Entendeu? A gente vê realmente profissionais se posicionando em segmentos. Então a gente vê profissionais buscando se posicionar no luxo, se posicionar no alto padrão. Então só que eles continuam sendo generalistas e surfando ondas conforme os novos lançamentos, o que o mercado traciona e eles vão atrás. Eu resolvi renunciar a isso. Então, obviamente que é muito difícil.
obviamente que isso causa, inclusive, daqui a pouco até mesmo deixei de fazer negócio por conta disso. Porque daqui a pouco, pô, não vou ligar pro Kleber porque ele é o cara do centro histórico. Então, inclusive, eu fui questionado várias vezes dentro da própria rede, porque por estar dentro de uma rede muito grande, capilarizada por toda Porto Alegre, eu associar meu nome a um bairro que, vamos lá, comparado à rede, o meu ticket médio do centro histórico, ele chegava, por vezes, a 40% abaixo da rede. Então é uma diferença brutal, assim, né, em termos de resultado. E o que a gente quer, no final do dia, é ganhar dinheiro. Então, foi uma renúncia bastante dolorosa, mas a visão que eu tive naquele momento foi uma visão de médio e longo prazo, porque eu entendia, quando eu olhava para fora e olhava para centros urbanos, que esses movimentos, eles são cíclicos. E que naquele momento lá atrás, que o centro histórico era um bairro estigmatizado, ruim de se morar, inseguro, que isso já havia acontecido em outras capitais. E que isso muitas vezes voltou para um movimento de recuperação, um movimento de retomada. Porque mesmo lá atrás, quando eu cheguei, o centro histórico ele nunca deixou de ser o polo comercial do estado do Rio Grande do Sul. Então, se lá atrás, estigmatizado, ele era o polo comercial do Estado, imagina se houvesse uma política de recuperação, uma política de mudança e um resgate daquele bairro. Então, isso eu poderia surfar uma onda muito maior, até mesmo um tsunami aí de negócios, do que daqui a pouco estar surfando para um lado para o outro e buscando negócio atrás de uma comissão que não faria com que eu tivesse realmente uma prosperidade no longo prazo. Não? Muito bom. Kleber, pessoal, quem tá acompanhando a gente, aproveita, segue a gente aqui, tá? Assina o canal, compartilha esse vídeo. Então vai aparecer aqui na edição. Mais sininho, ajuda o amigo aqui, tá? A escalar esse podcast para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, né? Corretores, empresários, pessoas do mercado imobiliário. Porque a gente tá falando aqui de nicho, de clareza, de propósito, de foco, de entender processo, né? De entender essa visão de como que o Kleber materializou isso, porque é difícil se apropriar de um bairro. Muitas vezes, e aí, não só no mercado imobiliário, né, Kleber, mas de forma geral, é saber falar não para muita coisa. Eu mesmo, o Kleber falou não para mim. Eu falei assim, Kleber, ó, maior lançamento do Brasil, Hard Rock, vem vender. Falou assim, irmão, sou focado. Eu falei, pô... Achei que pra mim ele não ia falar, não. Eu falei, vem vender o Hard Rock, você tem um monte de cliente aí. Mas é isso, né? Saber falar não. Isso é muito o poder do foco quando você fala sim para suas prioridades e você sabe falar não para tudo que parece uma boa oportunidade. Pô, é legal você vender um Hard Rock, né? É legal você ter um produto desse portfólio, mas aquilo pode te tirar do foco, pode tirar do eixo, pode atrapalhar aonde você quer chegar, pode trazer... Então, saber falar não é primordial para a vida, né? Para o negócio, para a carreira, porque toda hora aparece uma oportunidade. Pô, Kleber, vem vender um lançamento, vem para praia, vem para vender gramado. Não, eu tenho foco, eu sei onde que eu quero chegar, eu tenho um plano e eu tô seguindo esse plano. Legal. Não, e isso assim, ó, são frases sedutoras, que ao longo da nossa vida nós ouviremos. Não, que é justamente a comissão de tantos mil, o carro no sorteio, a viagem para não sei tal lugar. Não, são frases sedutoras. E o mercado imobiliário ele é movido dessas ondas, dessas frases sedutoras. Só que eu sei que não é fácil, tá? E de forma geral, não serão poucos profissionais que tomarão decisões como essa, tá? Mas eu tinha uma visão realmente de longo prazo para isso, tá? Eu tinha uma visão de que eu poderia me apropriar disso e me tornar uma referência naquilo, entendeu? Então, e tá tudo certo se você não quiser. Tem mercado para todo mundo. Tem mercado para todo mundo, né? E de fato, eu acho que esses ciclos, eles são interessantes para o profissional que se apropriar disso, né? Vou seguir em tal momento por um período focado nisso, aí quando terminar esse lançamento eu vou pro próximo. Tá tudo bem, tá tudo certo em relação a isso. Acho que isso também é um posicionamento, tá? Perfeito. Então, mas eu quis me apropriar disso para uma visão de longo prazo. Eu vejo que tem uma diferença, e eu coloquei uma pergunta aqui para você, mas eu vou ancorar ela aqui primeiro. Tem uma diferença desse posicionamento. Uma coisa é a minha imobiliária se posicionou, outra coisa eu me posicionei. Né? Eu me posicionei nisso aqui, eu trabalho nisso aqui. Porque eu entendo que eu não vou pro rumo que é onde que as coisas estão,
mas eu tenho uma clareza, eu tenho um objetivo. Eu sou protagonista da minha carreira. Seja, pô, se o cara é do alto padrão, ele vai ter que se vestir como alto padrão, ele vai ter que se portar, ele vai ter que estar num ambiente de alto padrão para ele poder fazer negócio, network, conectar com pessoas e conseguir fazer as transações imobiliárias ali que ele está buscando. Se o cara é da Minha Casa Minha Vida, ele vai ter que entender como escalar, como acessar aquele público e como gerar os resultados dele naquele caso. Conhecendo o Kleber lá, que está há 10 anos, 11 anos? 11 anos no centro histórico. A pergunta talvez que o corretor que está assistindo, ou com o incorporador, ou a imobiliária é, valeu a pena? Sem dúvida, valeu a pena. Então, queria que você traduzisse não só na materialização da identidade, da palestra que você deu, da referência que você fez, da cobertura, da mídia, da referência que você é hoje, talvez, para a mídia de Porto Alegre, para falar de centro histórico, de entrevistas, etc. Mas, no final, falando assim, como traduziu isso no ganhar dinheiro, na comissão, em negócios, o que exponencializou, porque talvez as pessoas fiquem em dúvida de tomar uma decisão, de seguir um caminho, de apostar no nicho. Cara, eu ou não vou ter a resiliência do Kleber, ou foi um golpe de sorte do Kleber, ou o Kleber é um privilegiado que focou nisso aqui, porque ou a pessoa não vai respeitar o processo e querer já talvez o resultado do dia para o outro, porque igual você falou, você fez muitas renúncias e hoje talvez você está colhendo os frutos ao longo desses anos dessa identidade e resiliência que você teve, né? Legal. Olha só, o visionário sem resultado é louco. Agora o cara que tem resultado é gênio. Então, obviamente, que isso só se materializa se de fato a gente tem resultado. Vamos lá. Eu, durante muito tempo, dentro da minha rede, eu fui chamado de vendedor de peixe frito, que é o cara que vende imóvel barato. Então, porque enquanto lá no meu bairro eu vendia imóveis de 100 mil, cento e poucos mil, 200 mil, tinha colegas vendendo imóvel de 1 milhão. Só que o fato de eu ter me mantido fiel a esse posicionamento e ter me apropriado do centro histórico vinculado ao meu nome, isso me possibilitou a chamar a atenção de empresários, empreendedores da região, para começar a me procurar para buscar imóveis comigo. E olha o que acabou acontecendo. Além de eu ter um grande volume de negócios, nós somos a empresa que mais vende imóveis no centro histórico, eu sou o maior vendedor de peixe frito do centro, eu comecei a ser procurado por empresários, empreendedores para buscar imóveis, seja comerciais, prédios, tudo mais, né? E teve um negócio, foi emblemático, que uma entidade me procurou para buscar uma nova sede. Eles eles tinham uma sede há muitos anos no centro histórico, só que era uma sobreloja. E eles queriam um prédio emblemático que representasse o tamanho da entidade. E aí, na ocasião, o diretor, o presidente da entidade, ele me falou, Kleber, eu quero poder chegar no aeroporto e dizer, me leva na CDL, e o cara saber onde é que é, porque até então a CDL era numa sobreloja. Eu, por conta de ter ser um cara, de circular pelo bairro e acompanhar os movimentos de uma porta abrindo, uma fechando, uma obra acontecendo, e realmente olhar para o bairro de forma mais com foco, eu percebi, viver o bairro, eu percebi o movimento de um prédio sendo desocupado lá, que era um grande prédio, de uma quadra inteira, e eu ofereci o prédio sem ter o prédio à venda. E aí, nesse trabalho, quando eu ofereci o prédio, ele realmente ficou, mas esse prédio é muito bom. Eu levei ele no prédio, consegui autorização para acessar o prédio, levar ele no prédio, e acessamos o prédio. E no final da visita, ele falou, Kleber, esse prédio é muito bom e eu tenho interesse no prédio. E aí ele me fez uma oferta sem ter o prédio à venda. Foi a maior venda da história da auxiliadora predial, uma venda milionária, foi quase 23 milhões a venda. E que se concretizou no centro histórico, onde eu vendia imóvel de 100 mil reais. Entendeu? Então, isso acabou não só validando uma crença que eu tive ao longo desse tempo, mas como também fez eu ser campeão de uma rede que tem imobiliárias onde vende imóveis muito mais caros, não nesse volume, porque nunca ninguém fez uma venda do tamanho da nossa, mas me habilitou a ser campeão da rede, mesmo tendo um ticket médio em torno de 40% abaixo, entendeu? Então, de fato, isso chancelou o que eu acreditei, entendeu? Se eu tivesse... Ou seja, valeu a pena. Valeu a pena. Se eu tivesse continuado sendo um generalista e
e circulando pela cidade inteira, eu não teria acompanhado esse movimento. Eu não estaria atento a perceber o que estava acontecendo ali. E muito menos eu teria sido procurado por um presidente de uma entidade que ele me procurou porque eu era quem eu era ali no centro, para me ajudar, para que eu ajudasse ele a buscar uma nova sede para a empresa, entendeu? Então, e o que é mais legal disso, que uma coisa que eu percebi, mesmo numa relação transacional que nós participamos, né, entre uma compra e venda, que é muito rasa, né? É uma relação transacional. Eu percebi que eu poderia realmente ser um agente da transformação ali da percepção que as pessoas tinham, não só pelo imóvel usado, mas também pelo bairro. Isso mexeu muito comigo, porque eu disse, cara, eu posso realmente ser um agente aqui dentro, tá? Num bairro estigmatizado, num bairro de imóvel velho, imóvel barato, mas eu posso realmente fazer algo que pode ser relevante para a sociedade, entendeu? Então, chancelou o que eu acreditei, me deu referência dentro do mercado imobiliário e me trouxe notoriedade, além de também poder fazer com que eu pudesse ter um zoom out, né, da minha vida, né? Tá, mas peraí, agora eu não preciso mais lutar pela sobrevivência, né? Não preciso mais agora só correr atrás da comissão. Eu posso agora, tá, peraí, para onde que eu vou aqui, né? Então já venci aquela necessidade de ter que correr atrás do boleto. Então o que eu faço agora? E aí foi o segundo momento. Boa, vamos falar desse segundo momento. Só pegando... Me dá um exemplo que você puder falar aí sobre essa... É legal você comentar sobre essa venda que você praticamente teve que criar. Você falou, o imóvel não estava à venda. E aí? Você tem uma demanda, você consegue, você tem um cliente comprador... Porque eu acho que daí tem muito um olhar de empreendedor de buscar uma solução, né? Porque fala assim, não, isso não tá à venda. Porque talvez a resposta óbvia da pessoa fala, ó, não tá à venda isso aqui não... ou seja, nem cogitar, né? A pessoa já comprar, fala, pô, não, eu já tinha, vou buscar esse sim, né? E aí é muito a visão do empreender, do resolver problemas, de buscar a solução. Como que é... Ela falou, pô, busquei um prédio que não estava à venda. Então, e a pessoa não te procurou para comprar um imóvel. Ela buscou você para resolver uma dor. Arruma uma sede para mim, não sei onde, é aqui no centro. E aí isso transcende muito a questão do imóvel, de comprar e vender, né? Porque uma coisa é falar, ó, tem um imóvel lá, olha aquele imóvel, avalia para mim e faz uma proposta. Ou seja, ele já tem uma demanda, já é uma... Eu estou buscando aquilo. Ele não tinha clareza do que ele queria buscar, ele queria uma sede de um imóvel que não estava à venda. Qual que é essa visão? Porque daí eu entendo que isso aí é uma percepção, é um valor para quem está assistindo, para entender, assim, talvez a oportunidade e o dinheiro da mesa que as pessoas podem estar deixando. Legal. De forma geral, nós, no mercado imobiliário, atuamos de forma receptiva. Sim, totalmente reativo, né? Alguém nos liga e a gente até atende. Entendeu? São poucas praças que a gente percebe que existe um comportamento ativo de criação de negócio. E eu acredito que isso seja uma provocação que a gente tem que ter, de nível nacional, tá? Quando a gente vai para o litoral norte, nosso aqui, gaúcho, a gente percebe muito isso. Muitos profissionais, eles saem durante a semana, vão até o interior do estado, fazer visitas nesses clientes, criar um relacionamento para quando aquela pessoa vá para a praia, já tenha meio que um elo de conexão com ela. Então, eu entendo que a gente tem que ter uma visão mais ampla, nós não podemos ser míope em relação a isso. Nós temos que pensar no negócio. E foi justamente isso a visão que eu tive. Tipo, não está à venda, mas qual foi a leitura que eu fiz? Tá? Eu vendi um prédio do Bradesco. O Bradesco é o maior proprietário de ativos no mercado do Brasil. Tem milhares de imóveis pelo país, tá? E só que ao mesmo tempo eles são um ativo de dinheiro. Então eles olham para aquilo que é passivo, eles, peraí, vamos realizar esse negócio aqui e vamos transformar em líquido porque dinheiro vira dinheiro. Então foi essa visão que eu tive. Não está à venda, mas eles buscam um ativo imobiliário. Então, se o prédio está sendo desocupado, está transformando num passivo, é só a história que eu preciso contar. Como quem eu atendia era uma empresa, uma entidade, tipo que, quando eles soubessem o nome, eles, mas os caras têm grana para comprar? Isso, na minha visão, e isso é uma questão assim, ó, tem que realmente, a gente não pode ter crença em relação a isso, tá? Então não pode, porque se vem um inconsciente, ele vai nos travar. Então tem que ser... a gente tem que estar
atento a justamente isso. Porque daqui a pouco, pois é, mas não tá à venda. Então a gente tem que estar muito atento a essas percepções, porque daqui a pouco realmente poderia pensar, não, mas o Bradesco não vai querer vender, tem dinheiro de sobra, não vai querer vender. E não precisa não disso. Precisa disso, né? Não conheço a pessoa. Com quem que eu vou falar para vender? Isso aí. Não, então, justamente, o que eu vou falar no Bradesco? Então olha o que eu fiz, né? Mesmo sabendo de tudo isso e sabendo desses desafios, eu não deixei o inconsciente me impedir. Tipo, eu liguei para São Paulo, em Barueri, lá onde é a BSP, onde é a central do Bradesco, e pedi só uma agenda com eles. Disse, olha, amanhã eu estarei em São Paulo, isso era final de dia quase, assim. Eu liguei para lá, eu só pedi uma agenda. Eu disse, olha, você pode me receber, estarei aí próximo de Alphaville, aí eu quero saber se você pode me receber. Não, tipo, eu quis um espaço para poder falar frente a frente, porque eu pensei comigo, cara... Uma coisa é eu tentar fazer uma proposta por telefone. Outra coisa é eu chegar lá pessoalmente, apresentar um número, apresentar alguma coisa e dizer quem está a fim de comprar. Então, qual foi o meu desenho? Eu cheguei para o comprador e disse, tu assina uma proposta que me formaliza que tu compra esse prédio? Ele, Kleber, eu faço isso para ti. E aí, do outro lado, eu disse, tu me recebe? Entendeu? Então, e aí quando eu cheguei lá, eu fui recebido por 3 diretores do Bradesco, da BSP. E eles disseram, olha... a gente tem uma reunião de comitê a cada 14 dias, a gente avalia os nossos ativos, a gente decide o que faz. O que eu posso fazer por ti é de fato levar isso para o comitê. Só que qual que é a diferença de a gente criar negócio e estar atento a isso, tá? A gente fica hoje muito, ainda mais com a internet, com o WhatsApp, a gente fica muito refém de daqui a pouco mandar um áudio, mandar uma mensagem e perde essa pessoalidade. Então, na minha leitura, se eu tivesse a oportunidade de falar com eles pessoalmente, eu poderia contar histórias, entendeu? Eu poderia me apresentar, demonstrar o que eu fazia já no bairro, demonstrar quem eu era ali. Isso, não sei, tipo, mas na minha visão, isso de alguma maneira me ajudaria, pelo menos eles ficaram com um pensamento em relação a mim, entendeu? Tipo, eu ia me apresentar, porque eu não tinha uma à venda, eu não tinha nada. Mas eu tinha alguém que talvez comprasse, entendeu? Então, eu acho que isso é um pouco do que a gente tem que quebrar, assim. A gente nunca sabe a segunda verdade, mesmo quando aquele cara formaliza uma proposta de compra pra gente, tá? Mesmo a entidade que formalizou uma proposta de compra, talvez essa foi a primeira verdade, mas eu nunca vou saber a segunda, se eu não explorar, se eu não fizer perguntas abertas, se eu não instigar, se eu não for além. E a gente tem que ter uma visão realmente de criar negócio, tem que ter uma visão de ir à frente, de saber questionar, perguntar e pensar que... pode ter algo a mais aí que eu não estou sabendo. Só que a gente só consegue fazer isso se a gente está, de fato, afinado, criando uma afinidade com a pessoa e muitas vezes até sentando na cadeira do outro. Entendeu? Às vezes a gente não quer, às vezes a gente não consegue fazer esse exercício, às vezes a gente não tem essa percepção. E às vezes a gente só está preocupado na nossa comissão. Então é sair um pouco dessa visão, dessa relação rasa, transacional, de querer uma comissão e ir além, entendeu? Pô, mas por que será que uma entidade quer uma nova sede investindo milhões de reais? O que ela está buscando em relação a isso? Se a gente consegue fazer esse exercício, vamos lá, vamos para uma família, vamos para alguém que busca investimento, vamos para alguém que daqui a pouco investe no hard rock, que quer um tempo em família para poder ter uma semana ao ano com a família. O que faz essa pessoa tomar uma decisão? O que faz essa pessoa, por vezes até mesmo que seja muitas vezes uma compra emocional, mas em algum momento pode ser o gatilho de tomar decisão, às vezes é a segurança. De ter uma segurança de que uma vez por ano eu vou sair com a minha família em férias. Certeza. Entendeu? Então, uma tomada de decisão muitas vezes é emocional, mas ela tem um gatilho também de segurança, de ter a segurança de que, cara, esse é meu compromisso familiar, de que uma vez por ano eu vou sair em família. Entendeu? Então, é um pouco disso. Excelente, Kleber. Excelente. Muito bom, turma. Então, tá a dica aí sobre nicho. E aí a gente já trazendo essa visão, Kleber dentro do bairro, centro histórico, focado, trabalhando, vendendo muito peixe frito. Muito peixe frito aqui, né? O maior vendedor de peixe do centro histórico. E surge a oportunidade, que daí é um Kleber empreendedor. E aí é um Kleber que você colocou no início aqui, né? Apenas 5% dos imóveis são instagramáveis, são decorados. E eu queria que você falasse como foi essa abertura, esse olhar empreendedor para enxergar oportunidades, atuando, e onde surgiu essa nova oportunidade nessa nova solução que você trouxe, que no primeiro momento foi reformar esses imóveis e preparar ele para venda. E aí nasce a Recons.
Legal, isso aí. É isso? Essa é a proposta de valor, essa é a dor que você entendeu e é a proposta de solução que você apresentou para o mercado, foi isso? Tiveram algumas curvas ao longo desse processo, assim como muitas vezes eu voltei para casa dos nossos encontros de mastermind ali, querendo mudar o mundo, e eu ia sair da auxiliadora, ia montar minha imobiliária. Não falamos disso, né? Vou voltar lá depois dessa. Então, realmente isso mexia muito comigo, porque quando eu estava lá, dono de uma franquia, que tem uma então visão... já explora isso, já explora... então, só para pegar o gancho aqui, e muitas vezes nos encontros, né, quando o Kleber compartilhava a dor dele ali no Hot Seat, né, Kleber, a gente falou, pô, Kleber, eu já até comentei aqui no início, mas para pegar essa resposta desse o que você estava buscando, né? E aí, muitas vezes fala, pô, tá te segurando, será que você não tinha que montar a Kleber Subiu Imóveis, né? E aí o Kleber voltava para casa fritando a cabeça, e aí buscou esse caminho, né? Buscou esse lugar, e aí muito com esse olhar sempre empreendedor, né? Montar o meu, e depois eu vejo lá nas redes sociais, agora tem a Recons. É isso aí. Não, o que acabou acontecendo, tá? Eu realmente me voltava muito impactado com em querer criar esse movimento de saída, porque eu entendia, pô, numa franquia eu tenho certos ritos que eu tenho que seguir, né, doutrinas ali, tipo, tem um modelo pré-estabelecido que eu devo seguir ali do negócio, tá? E aí eu queria mais em relação ao meu negócio, queria de fato criar uma identidade minha ali, só que não adianta, né? Eu tenho uma bandeira por trás que eu devo seguir. Então, esses encontros mexiam muito comigo. Quando eu voltava para casa, e aí eu racionalmente com a minha mulher, a gente debatia sobre isso, pô, ano que vem eu não é mais auxiliadora, é a minha nossa imobiliária, vamos lá. Eu percebi o quão trabalhoso era fazer essa roda girar. E o quanto de autonomia do outro lado eu tinha por estar associado a uma marca que cuida de tudo, que cuida do embalde de marketing, quem cuida do jurídico, que cuida do software, que cuida de todas as demandas que uma imobiliária tem para fazer essa grande roda girar. E aí eu disse, pô, mas eu não quero deixar de ter a minha autonomia. Então isso mexia comigo, porque ao mesmo tempo que eu queria fazer algo a mais e ser relevante naquela decisão que eu havia tomado, que era me posicionar no centro histórico, eu também não queria todo o trabalho que demandaria eu ficar no operacional do negócio. Entendeu? Então isso não fazia sentido para mim. Então quando eu racionalmente refletia sobre isso, pô, mas então não, mas tem alguma coisa errada aqui, não vai dar certo esse negócio, porque eu quero a mudança, mas eu não quero esse trabalho, que é um trabalho Sim. que daqui a pouco vai me tirar de cena, vai me tirar da criação e vai me tirar desse pensamento mais macro de visão do bairro, tá? E aí, uma coisa interessante que foi uma questão consciente que eu tive, tá? Porque lá atrás não era, e que aí depois eu percebi que existe um modelo fora que se chama Real Estate Farming, tá? Que é quando, de fato, nos Estados Unidos é muito comum um broker, ele escolher uma determinada região, um bairro de uma cidade, um local ali, e ele se apropriar daquela área, e ele ser um grande agricultor daquela área para arar aquela terra, fazer a terra ter a melhor colheita, colher os melhores frutos dela, tá? Então, mesmo uma terra árida como era o centro histórico, se eu souber arar ela, se eu souber adubar, e o adubo para mim era todas as frases negativas ou de crenças ou de estigmas que tinham, eu usei como adubo para me apropriar disso, né? E eu soube também semear isso, né? Soube realmente explorar isso. Então eu entendi que essa visão de Real Estate Farm, ela foi muito importante para mim, né? Depois eu tive consciência dela, porque foi justamente me manter fiel àquela área de terra que eu escolhi e saber colher os melhores frutos. Então uma coisa que eu percebi, daí vindo justamente para isso, havia uma demanda de mercado no centro, porque sempre foi um bairro que teve mais de 50% dos negócios concentrados em JK, o kitnet e um dormitório. Então, eu queria muito... Se eu fosse lançar um projeto hoje em qualquer lugar do Brasil, eu ia chamar kitnet de JK. É mais chique, pô. Falei assim, não vou lançar mais kitnet ou fartar. Vou lançar JK. JK vende, vai agregar mais X% do ticket médio. Desculpa, fecha parede. Eu tava me segurando aqui, falei, cara, JK é muito bom.
Não, e hoje como é que a gente chama? Estúdio. Estúdio, ó. Estúdio. Não, estúdio eu já lancei alguns já. Então, mais de 50% dos negócios no centro, ele está concentrado nessa tipologia, tá? Então eu percebia que havia uma demanda de mercado para esse imóvel, mas ao mesmo tempo havia um mercado sem demanda. O que é? Comentei. Os imóveis usados, como que eles são vendidos? As pessoas tiram o que tem valor, deixam para trás o que não querem mais e esperam que alguém compre. Os imóveis usados, de forma geral, eles são vendidos como as pessoas tiram aquilo que tem valor, deixam para trás o que não querem mais e ficam esperando que alguém compre. É isso que acontece de forma geral no Brasil. Entendeu? Boa. E aí, quando alguém investe, vamos dar uma melhoradinha nesse aqui, o que as pessoas fazem? Ela vai lá e pinta a sala e deixa o banheiro com as cerâmicas azul. Né? Ou aquela cozinha remendada com a cerâmica que ela não encontrou mais. Então, aí tu quer investir o mínimo e obter o máximo de resultado com aquele investimento que tu fez. Ou tu tem um pensamento só de, não, eu não vou botar dinheiro aqui, deixa que o comprador, ele que se vire, ele que reforme. Quando eu percebi que havia uma demanda de mercado e um mercado sem demanda, eu entendi, é aqui que eu vou atuar. E foi dessa dor que havia que eu entendi que aí poderia ser minha virada. Porque eu entendi, cara, então é aqui que eu vou fazer o meu negócio. Porque eu passei então a olhar para esses imóveis, não procurando alguém para ligar, para vender, e sim, eu não vou me apropriar disso, eu vou comprar, eu vou reformar do jeito que eu acredito que o imóvel usado deve ser vendido, e eu vou vender para a pessoa da forma como eu acredito que tem que ser vendido. Aí nasce a Recons. Nasce a Recons. E o modelo de negócio, então, da Recons é compra de imóvel, reforma e vende. Ela não é prestação de serviço. Ela não presta serviço para um terceiro. Eu não reformo um imóvel que não é meu. Boa. Eu só faço isso naquilo que eu acredito. Boa. Eu compro aquilo que eu acredito. E isso foi uma coisa que mexeu muito comigo, tá? Quando eu tomei essa decisão que eu percebi essa demanda de mercado, eu disse, cara, eu não quero mais fazer parte disso, vender aquilo que eu não acredito. Porque eu tinha que estar tentando vender para o Wesley aquele apartamento que ele não via valor. Mas eu via que ele poderia ressignificar esse apartamento, mas ele não enxergava isso, entendeu? Sim. Então eu vou me apropriar disso, eu vou mostrar como que pode ser feito e eu vou justamente colocar no mercado então da forma. Então assim, ó, isso foi muito forte para mim. Eu disse, cara, eu não vou vender mais aquilo que eu não compro. Excelente. Muitos cortes, Cleber, muitos cortes. Não vou vender aquilo que eu não compro. Eu falo muito disso. Então isso acabou mexendo e eu passei a ter esse olhar. E aí disse, bom, mas vou vender imóveis reformados. Só que tem um desafio aí. Muitos prédios velhos, prédios com fachada pichada, hall de entrada caído, imóveis realmente que não só da porta para dentro eu conseguiria resolver. Mas o caminho da venda, muitas vezes, ele era negativo e era ruim. Eu queria entregar uma experiência, até mesmo, porque eu queria gerar impacto não só da porta para dentro, eu queria gerar impacto como um todo. Então, nessas dezenas de reformas que eu fiz, até chegar num outro estágio que a gente está hoje, eu passei a destinar um percentual dessas reformas para causar uma intervenção da porta para fora. Então, além da reforma que eu provocava para dentro, que era repensar a moradia ali, como que a pessoa poderia ter uma qualidade melhor para morar, por vezes, eu pintei fachada de prédio, eu troquei iluminação do hall de entrada, eu troquei piso, eu pintei grade, eu pintei escadaria. Então, eu fiz intervenções externas, porque além de ter a visão do caminho da venda até chegar no meu apartamento, eu também tinha a visão do seguinte, ó, cara, se eu faço isso reverberar dentro do condomínio, aqui dentro está meu próximo negócio. Porque eu não chego sendo um causador de transtorno para o condomínio de cima ou de baixo. Eu chego sendo um cara que está alinhado com o centro histórico, que quer causar uma transformação. Esse agente de transformação do bairro. É isso aí. Então eu quero ser um agente. Né? Então eu quero criar um movimento. Então isso acabou realmente tracionando. Foram surgindo mais negócios, pessoas começaram a me procurar para me ofertar negócio. Então, daquela posição ativa que eu tinha que ter lá atrás de novos negócios, eu passei a, de fato, poder
colher frutos de uma posição receptiva das pessoas quererem da autoridade, vender imóvel né? para mim. Dessa autoridade que você criou. Uau, vamos lá. Você começou a comprar imóvel. Isso tem quanto tempo, a Recons? Foi de forma incipiente lá por 19, tá? E aí mais massivamente em meio à pandemia, 2020. Em larga escala em São Paulo, a Loft começou assim, né? Comprando imóveis, reformando e vendendo, né? Acho que em 2019 também. Também, 2018, 2019 foi o mote do negócio deles, foi a força motriz da Loft, foi essa, né? Sim. Chegou a fazer aí cerca de 100 obras, assim, tipo, simultâneas, foi uma loucura. Eles compravam mensalmente todas as matrículas dos registros de imóveis para poder criar o seu banco de dados para poder confrontar valores e ter a noção de quanto que aquele imóvel poderia ser vendido. Quanto valeria e quanto que poderia pagar para fazer a margem. Kleber, muito bom. Vamos. Aí vou acelerar aqui em termos de mais para próximo agora, não sei se foi ano passado, tudo. Porque vamos pegar assim o gancho. Média de quantos imóveis ano, ou de peixe frito ano, em média, assim, transações de imóveis, são quantos por mês, são quantos por ano que você vende? Em torno de uns 150 imóveis anos que a gente vende. Muito, hein? Praticamente um imóvel a cada 2 dias, é muita coisa. Excelente. Por que eu tô falando isso? Você sai de um bairro que as pessoas não queriam, começa a vender os imóveis, começa a viver o bairro. Eu lembro de vídeo seu andando de bicicleta, falando no café, falando de conteúdo do Centro Histórico. Pô, esse cara o filho da mãe tá produzindo conteúdo do Centro Histórico. Ele tá focado na missão mesmo. E aí você começa a comprar apartamentos, já atuando ali numa posição construtor / incorporador. E aí depois você começa a comprar prédio, cara. Uhum. E aí você começa... Aí quando você começa a comprar prédio, eu falei, rapaz, o homem tá comprando prédio agora. O que eu percebi, tá? Mesmo levando alguma intervenção da porta para fora, é difícil construir uma identidade, né, de negócio num apenas um apartamento, porque muitas vezes o prédio ele tem uma característica que envolve outros sócios, né, outros condôminos que interferem numa intervenção maior, numa mudança. Então tem um impacto. Ou por vezes também tinha apartamentos que a gente comprava que eu não conseguia nem mudar a questão da instalação elétrica, porque eu não conseguia levar luz lá de 220 lá para cima, porque não tinha infraestrutura técnica para poder levar um fio a mais e poder entregar uma qualidade que eu queria entregar. Né? Então tinham várias complexidades. Então eu entendi que eu só conseguiria realmente ser relevante mesmo se eu de fato fizesse uma intervenção integral. Então eu passei como eu tinha esse comportamento de já circular pelo bairro, eu passei a mapear possibilidades de compras de prédios no bairro. E aí então surgiu um prédio, e aí no primeiro momento, na realidade eu fui lá como um corretor, para modelar o negócio, de alguma maneira participar do negócio, né? Com Recons já, porque até então a Recons era uma empresa dentro do Simples ali, era uma empresa de reforma, né? Comprando imóveis nossos, mas dentro de uma categoria aí de reforma, tá? O estigma de fato era tão grande pelo centro, que eu modelei esse negócio e fiquei mais de um mês trabalhando em cima dele, e os investidores que eu ofertei, que tinham condições de comprar esse prédio e deixar lá parado por anos, todos eles deram para trás. Eu estava tão envolvido com esse negócio que eu disse, eu não vou dar para trás, eu vou dar um jeito de comprar esse prédio. E eu cheguei para a Karine e disse para ela, olha só, nós vamos comprar um prédio. E então foi muito de um empoderamento que eu Karine, construí. mulher de fé. A gente tinha acabado de ficar grávidos e eu chego lá com a notícia de ter comprado um prédio, né? Eita. Dinheiro para pagar o prédio eu teria. Então, mas para reformar, aí eu teria que de fato vender. Só que esse empoderamento e de estar nichado, de ter me apropriado de um bairro, eu acreditava que eu resolveria isso, entendeu? Eu acreditava, cara, eu vou ligar para clientes, eu vou vender esses apartamentos aqui, eu vou conseguir virar esse negócio. Então, e aí eu acabei buscando daí, eu não tinha habilitação técnica para uma construção, então eu precisava de um engenheiro para habilitar isso, então eu passei a pensar. Eu fiz uma análise assim de quem que eu tenho que estar associado a mim para poder ter justamente
fazer esse negócio. Então, busquei uma empresa de arquitetura para poder avaliar o negócio e poder aprovar esse projeto junto à prefeitura, porque, vamos lá, esse projeto ele tinha que passar por um estudo de viabilidade urbanística. Então, não é... Tem questões técnicas que eu não tinha conhecimento na ocasião, então eu soube também me associar a pares para me ajudar, entendeu? Então, tipo, não fui um louco de não ter uma visão realmente, tipo, racional das coisas, né? E também busquei um engenheiro para me contribuir, assim, na análise de patologias, de modelagem do negócio, de gerenciamento da obra, tudo que seria necessário para essa reconstrução. E você está replicando esse modelo? Já é o primeiro? É o segundo? Isso foi muito legal, tá? Porque aí então a gente passa a ser Esse prédio tem história. É esse prédio que tem história? Esse prédio tem muita história, cara. Foi um golaço, porque assim, ó, eu comprei um prédio que ele simbolizava o descaso abandonado com o centro. É um prédio que foi várias vezes abandonado. E é um prédio que em 2005, depois do assalto ao Banco Central em Fortaleza, ele foi adquirido por parte da quadrilha do PCC para cavar um novo túnel lá em Porto Alegre e assaltar o Banco Banrisul. Esse túnel chegou a 80 metros. Olha só. E eles iam assaltar o Banco Banrisul. A Polícia Federal interviu antes, prenderam mais de uma dezena de pessoas dentro do prédio. Esse prédio aparece no Netflix, numa série 3 toneladas. Esse prédio aparece em vários vídeos no YouTube. Esse prédio também aparece por conta da destinação à moradia social que ele teve depois desse episódio. Então é um prédio muito emblemático no centro histórico e que dificilmente alguém realmente investiria naquele eixo ali, porque não era um eixo, primeiramente, de moradia, mas ele, na minha leitura, ele tinha algo que o que todo porto-alegrense quer. Não importa em Porto Alegre se tu mora a 50 metros ou a 15 quilômetros de distância do Guaíba. Tu quer olhar para lá. Guaíba é o nosso rio Guaíba. Então, é um apelo comercial de venda, é um apelo que todo porto-alegrense quer, é o apelo das incorporadoras, é o apelo do proprietário que tem uma janela voltada para lá. O nosso prédio, ele tá debruçado sobre o Guaíba, ele tá, tipo, na última rua do Guaíba. Então, quando eu entrei nesse prédio, mesmo no estado que ele se encontrava, abandonado, com lixo em todo o prédio, sem nada ali, eu entendi, cara, esse prédio tem algo que porto-alegrense quer, que é olhar o Guaíba daqui, entendeu? Que é esse plano. Nós invertemos a lógica. Então, além de modelar o prédio para uma reforma, onde são 48 apartamentos, de forma geral, a incorporadora, ela explora a área terra como uma área comercial. Como nós estamos colados ao Guaíba, nós levamos a loja comercial lá para cima, porque lá teria um apelo de visibilidade para o Guaíba. Então nós criamos o Cais Rooftop, por isso que levou o nome de Cais Rooftop. Bom. Nós tínhamos o Cais Embarcadero, que já é um sucesso lá em Porto Alegre, o Cais Mauá, que é a grande orla ali dos armazéns, o Cais do Porto, que é emblemático ali onde eram as docas e os armazéns, faltava o Cais Rooftop. Então eu vinha percebendo esses movimentos de rooftop pelo Brasil, e muito também, né, de ter conhecido lá, por conta dos nossos encontros de Mastermind, o Teto em São Paulo e ter visto quanto que os rooftops em São Paulo eles tinham um apelo, e isso mexeu comigo também naquela época e fez eu refletir sobre isso. Quando eu modelei esse prédio, eu pensei numa rede como o Teto, como um rooftop que pudesse atender qualquer empresa. Então, o marco zero desse projeto foi pensando em atender uma grande marca. Então, isso foi realmente um impacto muito grande no projeto. Foi tipo, meu sócio, que ele é um engenheiro, que é um gringo da Serra, que é um cara muito racional e de planilha, ele muitas vezes questionou a racionalidade disso. Mas eu demonstrei para ele que tinha um fator intangível, que era essa reconexão com o centro histórico do Porto Alegrense, que era esse olhar que as pessoas gostam de ter do Guaíba. E eu disse, cara, vamos pagar o preço e vamos apostar nisso, que eu acredito que a gente vai surfar uma onda aqui que as pessoas não estão olhando para isso. E até então, o que a gente vê? Os rooftops dos condomínios residenciais, eles são para os condôminos, né? Então, estão destinados aos condôminos. Dificilmente a gente consegue ter um rooftop comercial num prédio residencial. Sim. Nosso prédio foi o primeiro a ter isso. Entendeu? E aí isso acabou aumentando ainda mais a nossa visibilidade e uma visibilidade orgânica. Antes foi noticiado em todos os jornais, entrevistas ao vivo lá no prédio, então repercutiu muito. Isso, obviamente, que nos ajudou na venda, nos ajudou em todo o modelo, e a gente, de fato, está replicando. A gente está entregando agora esse prédio, estamos indo para o segundo. Olha só.
Pensando no conceito nosso aqui de mudar o ponteiro, o resultado desse prédio, dessa operação compensou? Sem dúvida compensou, foi fantástico o resultado, não só da questão... Eu vou conectar com a sua pergunta lá nas suas redes sociais, viu? Que não só na questão financeira, tá? Mas também na questão de poder realmente me apropriar de uma nova identidade. Né? Mais uma vez, né? Identidade para mim sempre foi algo muito forte e esteve ligada a mim. Quando eu me tornei um incorporador, de fato, eu entendi que eu tinha que sentar em novas mesas. E o fato de eu ter me apropriado disso e ter realmente entendido que, mais uma vez, eu tinha que procurar um nicho e eu procurei o retrofit para me apropriar, eu entendi, cara, aqui é minha nova guinada e aqui é a identidade que eu vou construir a partir de agora, entendeu? Muito bom. Kleber, pegando... Olha o tanto que é legal isso aqui, né? Olha o tanto que eu anotei, hein, cara? Tô anotando muito, porque eu dei uma aula segunda na mentoria sobre modelo de negócio. E eu falei muito isso sobre, até por conceito mesmo, né, de Business Model Canvas, né, de modelo de negócio. Você precisa entender o que é a sua atividade-chave e você precisa entender quais são os parceiros estratégicos para aquilo. Na hora que eu falei, tem muitas vezes que você está fazendo alguma coisa que é porque você gosta daquilo, mas aquilo não é uma atividade-chave para o negócio. Né? E você precisa entender quem são os parceiros estratégicos para tirar esse projeto do papel. E essa visão que você traz, da associação que você teve com essas parcerias estratégicas para se tornar um incorporador de 48 unidades, mais um rooftop comercial, ou seja, explorou mais uma área, que fechou um VGV de quanto, um prédio desse? 16 milhões. Imagina. Fez um VGV de 16 milhões num prédio que estava abandonado, que foi arrematado num valor de super de oportunidade. 10% desse preço. 10%? Olha pra você ver. Não existe isso. Não existe. Um prédio existente. Não, teoricamente, entre aspas, uma permuta. Mais de 20. Exato, uma permuta terreno, sem nada. Sem nada. É realmente um negócio bem fora da curva. Parabéns pela visão. Porque, como você toma uma decisão de continuar na auxiliadora, montar a Recons, começar a comprar a unidade, e pensa, agora eu quero me tornar incorporador, talvez o caminho natural seria sair do centro. Né? Vou sair do centro, não tem terreno, vou comprar... Imagina, talvez naquele momento, não tem como comprar um terreno no centro, não tem ofertas assim de terrenos no centro para construir um prédio. Talvez também até aprovar, até fazer isso, as restrições, vaga de estacionamento, sei lá, uma série de coisas que travaria tudo com relação ao plano diretor. Mas você demonstrou realmente um olhar empreendedor aqui de criar essa solução, de trazer os parceiros estratégicos, de soluções que é realmente algo para ser estudado como case. Parabéns. Obrigado. Parabéns que eu falei assim, o cara comprou um prédio agora, esse homem não para. Aquele dia que eu estive lá tomando café contigo, eu falei, cara, é incrível essa jornada. E aí, por que eu falei, né, turma, aqui do Kleber? Eu já vou caminhar aqui, Kleber, pra gente, pro final do podcast, trazendo já para os dias de hoje, os últimos meses, né? Nós estamos no Sul, você tá ali em Porto Alegre, eu estava aqui também no Olho Furacão, aqui na enchente. Aqui em Gramado a gente não teve tantos impactos, né? Gramado, Canela, mas a gente teve muito impacto aqui próximo, em Igrejinha, Três Coroas, que a gente foi lá, eu estive lá com a minha família, com o time, com todo mundo, acompanhando ali na ponta, ajudando onde que a gente podia. Você é um cara que o tempo todo, as informações do Guaíba, as informações de tudo, eu tava pegando direto na fonte, direto contigo, que você tava ali também vivendo essa crise, né? Tendo ali, em vias de inaugurar o empreendimento, né, tendo uma crise, e eu queria trazer essa visão sua, essa visão já do Kleber, tanto empreendedor, quanto defensor do centro, quanto o morador, quanto o empresário, que é algo que nunca aconteceu, né? Você não viveu isso, né? Todo mundo falou, todo mundo olha o Guaíba num sentido de contemplação, né? Fala, nossa, que lindo, olha a vista, tudo, e aí depois começa a falar assim, nossa, o negócio transbordou, o negócio... Como que foi esse período ali?
Que muitas vezes eu tava falando, ó, como é que tá o centro hoje? Eu entrava lá no Instagram do Kleber, ó, como é que tá assim, como é que tá assado, que era a minha fonte de comunicação em real time ali praticamente, né? Falando com você. Fala pra gente desse impacto, porque você tava em vias de inaugurar o empreendimento, Sim, né? sim. De inaugurar para operação, que é um empreendimento que vai ter aquele característica de Short stay. short stay, né? Porque daí, ou seja, de locação curtas ali para as pessoas, Airbnb ou plataformas de locação direta. Como que o Kleber lidou? Como foi esse impacto até nessa visão sua do centro? Legal. Ó, de fato, a gente estava com o prédio praticamente pronto ali, tá? A gente realmente se preparou para encher, para a água entrar, que pudesse entrar, mas a gente não imaginava que entraria da forma como entrou. Entrou cerca de 2 metros no prédio, né? De altura. E a gente foi lá e colocou uma contenção de mais ou menos 80 centímetros, 1 metro, subimos algumas coisas ali, só que foi muito além do que a gente esperava, tá? Quando isso aconteceu, a nossa realidade presumida, ela muda, né? Então, tipo, aquela expectativa que a gente tem das coisas, ela é como se o mundo mudasse, né? Então isso é um impacto psicológico que realmente trouxe à tona muitas questões para as pessoas, né? O impacto foi realmente muito grande, psicológico para muita gente, né? Tanto que nos primeiros dias eu percebia as pessoas olhando para aquela água de forma atônica. Elas nem conversavam, era um silêncio, assim. As pessoas realmente foram muito Ninguém impactadas. acreditava, né? Porque tá mudou, acontecendo né? isso. Aconteceu. O que eu entendi naquele momento? Cara, como que eu posso me apropriar e crescer diante desse cenário, tá? Então eu passei a ser um fomentador dessa informação de como que as coisas estavam. Porta-voz, né? Era um porta-voz do que estava acontecendo. Estava acontecendo. Eu não fui o cara que ficou na linha de frente salvando pessoas, mas eu fui o cara que fiquei ajudando comerciantes do centro histórico. Então, tipo, eu resolvi ter esse posicionamento. Porque como eu, mais uma vez, né? Identidade, né? Nicho. Tipo, eu sou o cara do centro. Então eu vou abraçar essas pessoas daqui. Os comerciantes que daqui a pouco estão atônicos, que estão precisando de ajuda e estão preocupados com o seu imóvel, estão preocupados até mesmo com a vulnerabilidade do seu patrimônio que já foi assolado, mas daqui a pouco pode ter um vandalismo, pode ter qualquer outra coisa, como que está lá e como que eu posso ajudar. Então eu diariamente circulava de bote pelo centro histórico, noticiava o que estava acontecendo e fui um canal de comunicação. Cresci muito nas redes por conta disso, esse período, e mais do que isso, uma coisa que eu acelerei nesse processo, tá? Por mais que eu já tivesse um posicionamento no centro histórico, e fosse conhecido para muitos comerciantes, eu acabei acelerando esse processo para ser mais conhecido dentro do mercado. Daqui a pouco a pessoa que está ouvindo agora isso está pensando, mas então tu foi um oportunista. Não, eu sempre tive uma visão congruente, né, tipo, eu quero ser relevante aqui, né? Então eu sabia que tinha uma oportunidade, né, de realmente de crescer. Todo problema tem uma oportunidade e aí como gerar valor para as pessoas, que foi o grupo de empresários que você montou. E foi noticiado, tipo, eu dei entrevista na RBS por conta desse grupo, né, que acabou ganhando uma atração muito grande e apareci em várias notícias aí por conta do grupo que a gente formou, tá? E não foi só isso, tá? Porque daí depois, tipo, o primeiro movimento foi um movimento de acalentar, tipo, esse empreendedor, esse proprietário, tipo, a pessoa que tinha um imóvel ali que não conseguia saber o que estava acontecendo. E depois, no segundo momento, foi entender quais eram as políticas que a gente debateria e que traçaria como um plano para levar ao poder público, seja na esfera municipal, seja na esfera estadual, seja até mesmo na esfera federal. Entendeu? Então, o primeiro movimento foi de, tipo, acolhimento. Tipo, vamos aqui demonstrar o que está acontecendo. Daqui a pouco, por conta da navegação das embarcações lá, alguns imóveis acabaram perdendo porta. A gente mesmo teve problema com perder porta, teve que ir lá na água, levantar, fechar a grade para as pessoas não entrarem, porque a gente tinha medo disso. Acabou não acontecendo nada, nenhum vandalismo lá, porque o policiamento era muito grande mesmo na água, né? Mas acabou acontecendo deteriorações das portas lá. Então foi isso. E depois foi um plano justamente de poder ajudar a recuperar, ajudar, seja na limpeza, ajudar na recuperação do mercado. É claro que eu estou num bairro que ele tem uma vida própria. O centro histórico ele tem uma morfologia consolidada, ele é um polo comercial, ele tem um poder de recuperação grande. Então, por ser realmente um bairro pujante, né? Talvez se eu tivesse, por exemplo, numa região como o Quarto Distrito, que é uma região que estava se recuperando, que estava se reconsolidando como um eixo de investimento para novas empresas se instalarem, até mesmo para daqui a pouco reconectar uma família,
talvez eu não tivesse a mesma vibração, porque ele foi muito mais assolado que o centro. Sim. Né? Então, o centro ele é diferente, ele é um caso à parte, tá? E isso, tanto que hoje, se você vai no mercado público lá, você nem percebe que teve água lá dentro, entendeu? Porque ele de fato... Tá vida normal. Vida normal. Então tem o centro tem esse poder de recuperação. Então, e era uma coisa que lá atrás mesmo eu também acreditava, que o centro poderia ter um poder de recuperação porque tinha um movimento orgânico das pessoas. E é o que a gente percebe hoje, tá? Então o centro tem esse viés, tem esse poder, então ele nunca vai deixar de ser o centro, entendeu? Então isso, mais uma vez, reforça, tipo, que eu tô num local realmente que tem uma vida pujante, tem uma vida que é próspera e que a gente precisa realmente organizar algumas coisas, debater sobre algumas políticas que precisam realmente agora recuperar essa segurança das pessoas para voltarem para lá, mas a gente já percebe que em termos de impacto do mercado, de forma geral, ele é pouco, até porque se a gente pensar em termos de geográfico, 17% do bairro foi assolado com a água, entendeu? Então, tipo, não foi todo o bairro também, né? Sim. Então, Kleber, excelente. A gente poderia ficar mais horas e horas e horas falando aqui, mas que a gente caminhando aqui para o final, eu vou deixar essa pauta aqui, aproveitando para você se apresentar nas redes sociais, como é que as pessoas que estão acompanhando te seguem, como é que encontra o Kleber, seja Instagram, redes sociais, enfim, pode ficar à vontade aí para fazer, é o Momento Merchan, tá? É o Momento Merchan. E eu brinquei esses dias com o Kleber, né? Eu tava falando, ele postou um conteúdo, e ele fez lá um vídeo, tal, uma oportunidade. E de fato, uma oportunidade, né? Tem uma escassez muito grande de imóveis, uma oportunidade de um imóvel. E ele postou um vídeo bacana e eu fui lá ver uns comentários. E eu ri muito nos comentários, porque você que tá sempre no front, falando com as pessoas, falando com o cliente, se expondo, né? Eu me exponho, mas eu entendo que eu sou um cara muito mais, vamos falar assim, resguardado que você tá o tempo todo no front, né? Eu não falo tanto pro cliente final, falo muito com o time, né? Falo muito com empresários, com sócios, enfim, com esses stakeholders específicos. E o Kleber tava lá e começa as pessoas a meteu o pau mesmo. Meteu o pau. E aí eu ri muito, cara. Tem que ter muita inteligência emocional para dar aquelas respostas que você tava dando. Eu ri muito, gente. Então, assim, o Kleber já vai falar rede social. Vai lá nessas postagens lá que vocês vão ver depois. Segue ele lá, tá? Quem tá assistindo aqui o podcast, segue lá. Fica à vontade para falar. Mas eu acho que essa exposição, todo o trabalho te trouxe também essa naturalidade para lidar com os haters, né? Uhum. Que eu falo assim, pô, filho da mãe do cara não vai comprar um imóvel, mas tá ali dando palpite, falando aquilo, perguntando se o apartamento vem com bote, vem com isso, vem com aquilo. Assim, ó, acho que uma maturidade. Tipo, lá atrás, quando eu fui pro centro, já foi um desafio porque as pessoas já falavam mal, entendeu? Sim. Então, eu acho que ao longo do tempo eu criei essa casca de resiliência. Essa casca grossa ali. De poder. Então, assim, ó, eu acho que isso... A gente tá muito sensibilizado, sensível quanto a isso. A gente quer questionar e brigar e tudo. A gente tem muito essa dicotomia, né? É um contra o outro, é esquerda e direita. Essa polarização das coisas, tá? E eu acho que a gente tem que ter maturidade, muitas vezes, para saber se posicionar. A gente tá exposto, a gente tem que ser receptivo a realmente receber porque essa exposição faz parte dessas atividades chave sua, que faz parte do modelo de negócio. E saber se colocar numa posição de resposta, tipo, coerente, congruente, te faz crescer. Porque no médio prazo, tanto que eu tive vários, assim como várias pessoas que seguiram me malhando, eu te confesso que tiveram pessoas que me malharam e depois voltaram ali e pediram desculpa. Porque delas foram ver a pessoa que eu era, perceberam a congruência e tipo, há quanto tempo eu tava ali. E elas, pô, cara, eu não sabia da tua história, não sabia o que você tava fazendo aqui, então, tipo, legal o teu trabalho e tudo mais. Então, assim, ó, eu acho que é claro que o nosso lado primitivo, ele é fuga ou luta, né? Ou a gente vai fugir ou a gente vai lutar. E talvez, realmente, rapidamente, nos coloque numa posição de luta e confronto e a gente queira, de fato, revidar de forma até mesmo agressiva nisso. Mas quando a gente dá esse zoom out e percebe, não, peraí, como que eu posso ser inteligente aqui numa resposta que possa, daqui a pouco, até mesmo mudar a própria percepção que aquela pessoa tem, né? Que chegou me metendo o pau em mim, mas daqui a pouco, cara,
Peraí, né? Olha, Quanto que custa? Como é que compra esse imóvel? vem com bote, tem um espaço, não, que bote tu quer, né? Então, Exato. qual a cor tu prefere, o modelo que tu gosta. Então, foi isso. Então, acho que é isso. Se você quiser acompanhar a gente aí, é @KleberSobrinho, e a nossa empresa é Recons Retrofit. O nosso foco é o retrofit. Nós queremos ressignificar o olhar que as pessoas têm sobre o imóvel usado e sobre o centro histórico. Esse é o meu propósito, e eu entendo que nós podemos ser um agente de transformação dessa ressignificação do olhar das pessoas. Com certeza você está sendo, com certeza. Eu te acompanho pelo menos há 7 anos. Vi essa história, tenho muito orgulho de olhar e falar assim, cara, ele fez acontecer, tirou do papel. Tudo aquilo que ele desenhou no flipchart aconteceu muito maior, né? Muito maior do que você podia imaginar e desenhar naquela noite que você passou em claro ali fazendo. Quero te agradecer. Pessoal, esse aqui foi mais um episódio do Mudando Ponteiro, meu podcast, onde eu sempre recebo uma referência. Quero te agradecer, Kleber. Obrigado, meu irmão. Obrigado por aceitar o convite. Obrigado por estar aqui. Eu acho eu acho não, quem acha tem dúvida. Eu tenho certeza que é um podcast que vai agregar muito. Se você é do mercado imobiliário, você trabalha com marketing, trabalha com vendas, é um podcast que vai fazer muitas provocações de nicho, de posicionamento, de identidade, de visão de longo prazo. De visão de longo prazo, de resiliência de negócio, de enxergar. Pô, quando você monta a Recon, você enxergou dinheiro na mesa. Né? Eu falo, pô, quanto de dinheiro na mesa? Pô, tem um apartamento que o cara não atrai ele para comprar, mas se eu reformar aqui, eu sei que o cara vai querer, vai falar, nossa, vai ficar encantado, vai colocar, e nisso eu tenho uma margem aqui, eu vou ganhar dinheiro fazendo isso aqui, esse é o trabalho. Então, assim, isso é algo incrível. Isso é algo incrível. Mais uma vez, parabéns. Já tive parabéns várias vezes, mas formalizando aqui para todo mundo. Obrigado pelo convite. Pessoal, esse é mais um episódio do Mudando Ponteiro. Até a próxima.